O ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane anuncia que poderá criar o seu partido político ainda este ano. O embaixador dos Estados Unidos em Moçambique diz que os programas de ajuda ao país poderão ser afetados com a retirada dos trabalhadores americanos da USAID. Acompanhe o desenvolvimento destas e mais notícias já a seguir no Jornal da Noite. Ora viva, muitíssimo boa noite. Está no ar o Jornal da MBC TV, hoje dia 9 de fevereiro de 2025. Para já vamos acompanhar as notas que marcam a atualidade nacional. E começamos com a notícia que dá conta que o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane poderá criar seu partido político ainda este ano para colocar fim às boleias partidárias. Venâncio Mondlane avançou esta informação esta sexta-feira durante uma visita à província de Gaza. Nesta sexta-feira, durante uma visita relâmpago à província de Gaza, o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane disse que poderá criar seu partido político de modo a evitar situações de boleia. Este ano 2025, diga lá, este ano 2025, vamos formar o nosso próprio partido este ano. Chega de pendura, não é verdade? Vocês que são jovens, aquele que vai à festa sem ser convidado, como é que se chama? Não é Jack. Como é que é? Chegador, né? Queremos formar o nosso partido porque chega de chegador. Chega de chopelistas. Chega de penduras. Chega daquele que apanha boleia e não quer pagar. Chega daquele que anda agarrado a minha saia. Chega daquele que anda agarrado a minha calça. Na ocasião, Mondlane reafirmou que as portagens não devem ser pagas durante os 3 meses como forma de cumprir as medidas por si anunciadas. Lá em Maputo, puseram o IR na portagem. Ainda há o IR lá? Estamos a passar de borla, estamos a passar de borla, Mahala. Quantos dias? É para não pagar quanto? Quanto tempo sem pagar? Isso é o nosso decreto. Isso quanto tempo? 100 dias. 3 meses. Na portagem. Passou para lá, passou para cá. Passou para lá, passou para cá. Passou para lá, passou. Mahala. Importa destacar que o acordo coligatório entre Venâncio Mondlane e o Partido Podemos chegou ao fim esta semana. O analista político Alves Mulungo diz que tanto o Podemos como o Venâncio Mondlane não respeitaram o acordo coligatório, o que levou à traição dos dois lados. É preciso aqui também perceber que em ambos os lados nós encontramos traições. E são essas traições que fizeram com que tivéssemos esse divórcio. Em parte, tivemos uma espécie de pedido por parte do Venâncio Mondlane para que o Podemos não tomasse posse na Assembleia da República. Em parte, o próprio Podemos devia, de facto, ter criado aqui mecanismos ou um jogo de cintura a nível político para que a questão de imagem não fosse danificada. E esse jogo deveria ter sido feito em consonância com o Venâncio. Mas parece que eles também, em parte, decidiram que essa tomada de posse deveria ter sido feita a todo custo. Então, isto, em parte, é traição em ambos lados, no meu parecer. O Venâncio não teve a compreensão clara daquilo que era o objetivo do Podemos. E o Podemos não teve uma claridade
em termos políticos, de fazer aqui um jogo de cintura para não sair feio na fotografia. Mas também este apelo de Venâncio Mondlane também era muito arriscado, porque não se pode, numa guerra, porque perdeu-se uma frente, achar-se que deve-se perder todas as frentes, porque a frente principal perdeu. Não, é preciso alimentar a outra frente. E esta frente era a Assembleia da República, que restava por Podemos. A questão da presidência, na qual eles apoiavam o Venâncio Mondlane, já era algo perdido. A não correção dos decretos 63 e 64/2020, de 7 de agosto, que fixam competências dos governadores de províncias e secretários de Estado, ainda é uma preocupação para diversos círculos de opinião. Para Ivan Maus, diz que o presidente da República devia trazer uma resolução para esta situação. A retirada de Moçambique da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional neste primeiro trimestre do ano, por alegadamente já ter cumprido 25 das 26 recomendações deste grupo, poderá não se cumprir. O estudo da autoria de Baltazar Fael, divulgado neste domingo pelo Centro de Integridade Pública, aponta algumas lacunas dentro do sistema que avalia o risco de branqueamento de capitais em cada país. Baseando-se na 13ª edição do Basel AML Index, lançado em dezembro de 2024, subsistem dúvidas de que tal possa vir a acontecer nos prazos a que as autoridades moçambicanas se referem. A propósito, depois da avaliação realizada, o então vice-ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, Filimon Soares, avançou que alguns indicadores estavam a vermelho e outras cores estavam a ficar verdes, o que indiciava que o problema não só estava na falta de cumprimento de uma única recomendação, mas que existiam outras que, embora tenham sido registrados progressos, ainda estavam em fase de consolidação. Lê-se no artigo: esta outra segunda recomendação poderá estar influenciada pelo Basel AML Index. Em 2024 foram avaliadas 203 jurisdições, onde Moçambique situou-se na 12ª posição, com pontuação 7,15%, e ao nível da região da SADC, o país apresentou uma classificação má, superando somente a República Democrática do Congo. Fael critica ainda o Ministério Público por não ter apresentado regularmente os avanços da Operação Stop Branqueamento de Capitais, lançada no ano passado. Recorde-se que o que sabe-se é que foram instaurados processos contra 40 cidadãos nacionais e 15 estrangeiros, indiciados da prática de crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraudes fiscais, associação criminosa e uso de documento falso. Depois da referida comunicação, a PGR nunca mais partilhou informação acerca dos termos subsequentes da tramitação do processo em causa. Pela magnitude e mediatização que a referida operação conheceu, a PGR deveria ter partilhado informação regular acerca dos passos que a tramitação do referido processo ia conhecendo. Acrescentou: permanecendo por mais tempo nesta lista cinzenta, o país fica sujeito a um maior controle em todas as transações de natureza financeira a nível internacional e os fluxos financeiros do exterior ficam mais lentos e propensos a maiores constrangimentos. Sinceras desculpas pela troca de matéria de reportagem. A notícia que acabamos de acompanhar dava conta que o estudo da autoria do investigador do Centro de Integridade Pública, Baltazar Fael, aponta forte probabilidade do país não conseguir sair da lista cinzenta do GAFI ainda neste
trimestre. Agora sim, vamos à notícia que dá conta que a não correção dos decretos 63 e 64/2020, de 7 de agosto, que fixam competências dos governadores de províncias e secretários do Estado, ainda é uma preocupação para diversos círculos de opinião. Os conflitos de competência e atribuições entre o governador de província e secretário de Estado continuam a ser motivo de preocupação em diversos círculos de opinião. O investigador do Centro de Integridade Pública, Ivan Maus, critica o presidente da República, Daniel Chapo, por não ter fixado prazos para a resolução deste conflito. Maus destaca a necessidade de criação de um plano provisório de clarificação de competências das duas entidades para o bem das populações locais. Mas era preciso com que Daniel Chapo, através do seu executivo, tivessem tomado um plano provisório para evitar com que os constrangimentos que foram verificados no primeiro ciclo de governação descentralizada provincial não acontecessem neste momento. Mas o que aconteceu é que o Presidente da República apenas disse que haverá mexida dessa legislação com caráter urgente, mas não estabeleceu datas, não estabeleceu metas e nem disse quem são as entidades que devem estar envolvidas neste processo. Uma vez que estas duas entidades já trabalham nas províncias, o investigador do CIP é a favor do cumprimento escrupuloso da Constituição da República para minimizar os estragos. É se cumprir rigorosamente com aquilo que vem prescrito na Constituição da República. Porque nos termos da Constituição da República, nós temos o seguinte, que o secretário de Estado deve exercer funções exclusivas e de soberania. E as mesmas estão bem elencadas nos termos da Constituição. E o governo de província deve exercer funções executivas. Então, como um plano provisório, é de facto se cumprir com aquilo que vem escrupulosamente previsto nos termos da Constituição da República, enquanto se encontra um plano mais profundo, um plano mais sério de revisão dos principais instrumentos que regulamentam a matéria referente à descentralização. Maus diz ainda que o governo deveria auscultar outros segmentos da sociedade para a criação de uma lei justa. É preciso com que vários outros intervenientes possam participar deste processo. Porque estamos a verificar é que quando o governo entende que a matéria de legislar deve ser sua de forma solitária, faz com que a legislação que é concebida tenha problemas. Então era preciso também que o chefe de Estado abrisse o debate para o envolvimento de outros atores. E o mais grave ainda é que notamos que a matéria referente à revisão dessa legislação, que o chefe de Estado disse que é de caráter urgente, nem sequer faz parte da agenda dos primeiros 100 dias de governação. Com esta notícia vamos para uma breve pausa e voltamos já com outras notas que marcam a atualidade nacional. Até já. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Estamos de volta para a segunda e última parte do Jornal da Noite. O embaixador dos Estados Unidos em Moçambique avisou que os programas americanos de ajuda no país serão alvo de grande vulnerabilidade de fraude e abusos caso os trabalhadores americanos da Agência de Desenvolvimento Internacional sejam retirados do país como programado. O jornal New York Times diz que Vroman enviou uma mensagem urgente ao secretário de Estado, Marco Rubio, em que afirma que a saída dos empregados da agência irá deixar na incerteza 114 programas de ajuda e 225 trabalhadores de escalão inferior
provavelmente cidadãos moçambicanos que vão todos requerer a administração e supervisão. O embaixador disse que a retirada dos funcionários americanos tornará impossível ao governo americano administrar de modo correto 1,5 mil milhões de dólares em programas de ajuda, muitos dos quais são ajuda humanitária que salva vidas. O New York Times diz que a mensagem traça um desenho de caos prestes a acontecer na missão diplomática dos Estados Unidos e em cidadãos vulneráveis devido à partida iminente de trabalhadores com experiência, muitos dos quais são funcionários do serviço diplomático com muitos anos ou décadas de serviço. A Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau diz que o presidente Umaru Sissoko Embalo deverá cessar seu mandato no dia 27 deste fevereiro. Já o Procurador-Geral da República estende prazo para setembro de 2025. Em entrevista à MBC TV, o advogado guinense Luís Martins diz haver forte indício de Sissoko permanecer no poder à força. É óbvio que o procurador tenta fazer de tudo para agradar o presidente, mesmo que isso vá contra a Constituição da República. Havendo, digamos assim, se o Sissoko decidir cumprir com aquilo que está previsto na Constituição, o presidente da Assembleia da República irá tomar posse, irá marcar eleições nos próximos 60 dias. E é nessa base que não há possibilidade de haver aqui um caos generalizado, havendo essa solução pacífica. Mas não acredito que isso venha a acontecer. O Sissoko irá persistir, como aliás tem exercido o poder de forma autoritária ao longo dos 5 anos, irá usar todos os instrumentos, se tiver que fazê-lo, para continuar no exercício para além do tempo previsto na Constituição. O país nunca testemunhou, depois da abertura democrática em 94, a única pessoa com autoridade para fazer reuniões públicas são pessoas que apoiam o Sissoko. Aliás, houve intervenção sistemática nos partidos políticos, utilizando o poder judicial, que também está sequestrado pelo próprio, para tirar, digamos assim, decisões judiciais que condicionam todos os partidos que não se alinham no apoio ao segundo mandato do Sissoko. Foi o que aconteceu com o partido Madem G15, foi o que aconteceu com o partido PRS. O próprio ataque ao poder legislativo através de uma dissolução intempestiva é o resultado da postura ditatorial do Sissoko, e ultimamente ainda tentou mesmo substituir o presidente da Assembleia Nacional Popular, e essa substituição não é factível, porquanto ele é eleito para um mandato de 5 anos e ninguém pode substituí-lo durante esse período em caso de impedimento, e ele tentou fazer isso. Portanto, é um regime atroz e que só trouxe retrocessos para a vivência e o estado da nossa. Ainda na página internacional, alguns residentes têm vídeos que, segundo eles, mostram que as faíscas nos cabos elétricos causaram um dos incêndios mais devastadores da história na cidade de Califórnia. Fred Vanderlinde, residente em Altadena, vasculha as cinzas da sua casa à procura de uma estatueta que ofereceu à sua mulher há 30 anos. Quando os incêndios florestais chegaram a esta zona, a 7 de janeiro, Vanderlinde diz que fez o que pôde para salvar a sua casa. I was here till 3:45 in the morning. Estive aqui até as 3h45 da manhã com a minha pequena mangueira de jardim a tentar apagar as brasas. Depois todas as minhas palmeiras explodiram e depois foi só vento, provavelmente 50 a 60 km por hora. Não havia maneira de o combater. O incêndio de Eaton destruiu cerca de 5.700 hectares, resultando em 17 mortes e na perda de mais de 9.000 estruturas na comunidade de Altadena e arredores. Numerosos processos judiciais atribuem a responsabilidade pelos incêndios à Southern California Edison, o fornecedor de eletricidade na região. Os habitantes locais tiraram fotografias e fizeram vídeos de um incêndio
que começou perto de postes elétricos nas montanhas. Outro vídeo, numa estação de serviço de Altadena, mostra linhas elétricas a fazer faíscas antes de uma árvore se incendiar. David Eisenhower é porta-voz da Southern California Edison. Are fully cooperating with investigators and remain committed to a thorough and transparent process. Estamos a cooperar plenamente com os investigadores e estamos empenhados num processo minucioso e transparente. O vídeo requer uma análise muito cuidadosa e seria prematuro especular sobre ele antes de ser analisado por especialistas. Os incêndios florestais fazem parte da vida na Califórnia. As autoridades estatais registaram mais de 8 mil incêndios só no ano passado. Mas especialistas como Stephanie Pinsett dizem que são os humanos que causam a maioria dos incêndios florestais na Califórnia e não a seca ou os ventos fortes. Ou estão a tirar um cigarro pela janela, não têm um bom para-faíscas no cortador de relva ou um cabo de eletricidade caiu. Estão a fazer churrasco, estão a acender fogo de artifício. A maioria dos incêndios florestais na Califórnia são de origem humana. Embora seja difícil resolver o problema humano, uma solução óbvia apontada por Van der Linde é colocar as linhas elétricas no subsolo. Pinsent diz que a logística e o dinheiro tornam isso extremamente difícil. A power line that extends over very, very flammable areas, that over very rugged Uma terrain. linha elétrica que se estende por uma área muito inflamável e por um terreno muito acidentado seria extremamente dispendiosa para ser enterrada. É preciso subir e descer montanhas muito íngremes. Custaria milhares de milhões de dólares. Mas se o equipamento da Essington for considerado responsável e a investigação levará muitos meses, a empresa será obrigada a pagar milhares de milhões de dólares para cobrir os danos causados por alguns dos incêndios florestais mais destrutivos da história dos Estados Unidos, que mataram 29 pessoas. Momento de verificarmos o estado de tempo para amanhã. E é com a previsão do estado de tempo que nós colocamos um ponto final a esta presente edição do Jornal da Noite. Ficamos por aqui e voltaremos amanhã quando forem precisamente 20 horas em todo o território nacional. Fique bem e boa noite.